Eu saúdo os amados irmãos com a santa paz do Senhor. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Eu me chamo irmão Rogério. Eu venho aqui no Semeando Vida para relatar o meu testemunho de vida. Glórias a Deus, aleluia. Do que aconteceu comigo, da onde Deus me tirou, lá do lamaçal do pecado, né? Da roda dos escarnecedores. E eu venho dizer aos irmãos que esse canal aqui, Semeando Vida, é bênção, né? É de Deus, né? Deus tem usado esse canal aqui para alcançar almas, né, e vidas. Glórias a Deus, aleluia. Queridos amados irmãos, antes de começar a relatar meu testemunho, eu quero dizer que eu estou há 5 anos de cadeira de roda por causa da rebeldia, da teimosia. Glórias a Deus, aleluia. E estou aqui para a honra e a glória do Senhor. Deixarei aqui no Salmo 91 a palavra de Deus, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Glórias a Deus, aleluias. Aqui nesse Salmo 91 aqui, eu tomo por base aqui para relatar esse testemunho de vida do que aconteceu comigo. Glórias a Deus, aleluia. E esse testemunho aqui é grande, mas maior do que o meu testemunho é o testemunho de Jesus lá na cruz, que morreu pelos nossos pecados, né? Para que nós pudéssemos ter o arrependimento, né? E se chegar para Cristo e ser lavado pelo sangue do Cordeiro e ser uma nova criatura. Glórias a Deus, aleluia. Então, meus queridos amados irmãos, em outrora eu era um criminoso, né? E uma certa feita eu tava ali em Salvador, Bahia, no bairro de Fazenda Coutos, ali na Lagoa da Paixão. Eu tava ali, eu e mais 4 comigo, em uma espécie de segurança, né, que na criminalidade é chamado de contenção. Ali nós passamos a noite toda acordada, né? Ali nós estamos armados ali e com o celular. Só que, queridos amados irmãos, eu no mundo, mas eu sempre temia a Deus, mesmo praticando coisas erradas, praticando crime, mas eu temia a Deus. Ali eu tava com o celular e com o fone. Eu procurei uma rádio, justamente caiu em uma rádio evangélica, glória a Deus, aleluia. Aonde eu não tirei, deixei, passei a noite toda ali ouvindo os louvores, glória a Deus, aleluia. Mas quando deu 5 horas da manhã, a gente fomos entregar as armas para que nós pudéssemos voltar para casa, para outras pessoas ali, ali naquela espécie de segurança, ali, chamado no crime de contenção. E quando nós fomos entregar a arma, nós passamos pelo campo, entramos num beco, nós estávamos na parte dos barracos, lá na Lagoa da Paixão, como eu falei. Lá tem condomínio, nessa época era condomínio e barracos, mas eu creio que agora tem apartamento em tudo, daqueles apartamento Casa Minha Vida, da Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida. Ali
Nós passamos pelo beco, quando nós fomos entregar a arma, aí tinha 2 irmãos que estavam junto comigo. Ele era 2 irmãos de sangue. Aí um desses atravessou a pista para dar acesso onde estavam os outros, que passaram a noite ali dormindo, e a gente, como eu falei antes, estávamos fazendo a segurança, uma espécie de contenção. E quando ele atravessou a pista, só viu a zoada dos barulhos do tiro, nós já corremos, ali já tinha assassinado ele, o local estava todo cercado de polícia e nós não sabia. Eu nunca vi a BOPE na Bahia, foi a primeira vez, mas ali nós entramos em fuga ali, nós corremos, aí 2 foi para o lado e eu fui para um outro. Entrei em um barraco, ali justamente eu ouvia barulho de tiro, zoada de helicóptero, e o inimigo colocou na minha mente: eles vão vir até você aqui e vão lhe encontrar, porque o barraco não tinha nenhuma espécie de segurança, porque não tinha nem telhado, não tinha porta, estava todo deformado o barraco. Aí ali naquele local ali, eu ouvi os barulhos de tiro, o inimigo botou em minha mente: eles vão lhe matar, quando eles virem aqui você mata um, atira em um, que de um jeito ou de outro você vai morrer. Só que eu lembrei que tinha uma irmã, uma irmã que ela pediu última oportunidade a Deus quando ela estava sendo sequestrada ali naquele ônibus. Aí ela disse que pediu a Deus a última oportunidade, tanto que Deus deu a ela fez contou esse testemunho, e junto o louvor que ela canta: Jesus me chamou, eu não atendi, quem não vê pelo amor, vê pela dor, mas é pela dor que estou aqui exaltando o santo nome do Senhor. Aí eu lembrei, eu pedi a Deus a última oportunidade. Aí Deus falou comigo: vamos fazer uma aliança. Eu aí fiz uma aliança com Deus naquele momento. E glória a Deus, aleluias. E eu entrei dentro de um tanque, qual esse tanque estava lá, mas nunca passou pela minha mente de entrar nesse tanque. Mas quando eu fiz aliança com Deus, Deus me mostrou esse tanque. Eu via, mas não tinha em mente de entrar nele. O tanque pequeno, a tampa dele estava encostada no barraco. Eu peguei, entrei, tirei a bateria do celular, peguei a arma que o inimigo botou na minha mente, e entre. Mesmo assim o inimigo ainda estava insistindo, né? Porque a gente vê ali na Bíblia, diz que Satanás, ele foi lá, né? Foi atentar Jesus no deserto, mas ele não desistiu. Aí ele também comigo, da mesma forma, né? Ele não desistiu, mesmo eu tendo feito a aliança com Deus, Deus me guardando ali. Ele disse para mim, colocou em minha mente de eu entrar com a arma do mesmo jeito. Ele falou: você vai entrar aí, mas eles vão lhe achar e vão lhe matar. Você entra com a arma, quando eles abrir a tampa, você dá logo um tiro nenhum e mata ele, que você vai morrer. Só que Deus colocou no meu ouvido: o inimigo falava de um lado e Deus falava do outro. Deus falou comigo: não precisa de arma. Eu peguei essa arma, entre uma Taube e outra do barraco, eu abri, empurrei ela e coloquei a arma, que ficou impressionada em uma tauba e a outra, e não caía. Eu entrei dentro do tanque e fiquei lá de 5 horas da manhã até 2 horas da tarde, eu dentro desse tanque. Por isso que eu usei essa palavra do Salmo 91, porque ali eu estava guardado no esconderijo do Altíssimo, que depois eu perguntei a Deus porque eles não me encontraram ali, e Deus falou para mim que eu estava guardado no esconderijo do Altíssimo, que ele estava me guardando, porque o helicóptero peneirava baixinho de junto de mim, e não, eles não me encontravam, porque tinha mato ao lado do barraco, e mato um pouco altos. Ele pensava que eu estava entre os matos. Eu ouvia a pisada de bota dos policiais, e eu ouvia também
cachorro farejando e não conseguiu me encontrar, glória a Deus, aleluia, porque até o faro do cachorro Deus tirou naquele momento, porque até os animais obedecem a Deus e o ser humano às vezes tesa para não para o chamado. Deus chama e ele não vem, e os animais ali Deus chama e eles vêm, porque Deus me mostrou ali. Eu perguntei para Deus por que aqueles cachorros não me encontrou. Deus falou para mim, lembra lá da baleia, lembra lá do peixe, melhor dizendo, lembra lá do peixe lá, Jona, que quando ele jogaram ele no mar, o peixe já estava lá, porque se jogasse Jonathan antes de o peixe chegar, Jonathan morria afogado, porque o mar estava bem agitado e Jonathan ia morrer. Aí Deus enviou o peixe, porque o peixe obedeceu a Deus. Deus mandou, ele já estava lá. E o ser humano, Deus fala com ele e ele não obedece. Glórias a Deus, aleluia. Por isso que Deus cria situações para chegar até ele, como criou para eu chegar até ele. Glória a Deus, aleluia. Me fez também lembrar lá na Arca de Noé, que ele chamou de cada animal, de cada espécie, um casal, e eles obedeceram. Eles poderiam saber ali que Deus estava chamando, poderia vir outros, né? Mas não, veio só um casal de cada espécie, obediente a Deus, né? E o ser humano, Deus chama e não vem. Então foi o meu caso também, me chamou e eu não ia. Aí foi que Deus criou a situação. Aí eu ali naquele tanque, os cachorros não me encontraram. Tinha várias guarnições, vários tipos de polícia, tinha civil, tinha militar, tinha a Rondesp, tinha a COI, tinha a BOP, como eu falei antes, que eu nunca tinha visto a BOP lá em Salvador. Eu vi a primeira vez, já tinha cercado tudo. Então o que acontece? Deus me deu o livramento, glória a Deus, aleluia. Ali onde morreu 7 pessoas, inclusive tinha um de menor, glória a Deus, mas só que Deus sabe de todas as coisas. Ali, quando eu saí daquele tanque, eu fui em direção aos barracos andando. Ali eu vi um desses barracos, estava sem porta, estava aberta a porta. O Espírito Santo de Deus, eu creio que foi o Espírito Santo de Deus, porque eu não tinha nada para mim fazer ali naquele barraco ali. O Espírito Santo de Deus me impulsionou a eu entrar naquele barraco. Quando eu olhei para o barraco, eu vi um cachorro em decomposição, morto e cheio de mosca varejeira. Aí depois eu perguntei a Deus o porquê que ele me levou ali naquele local ali para ver aquele cachorro ali. Deus me mostrou ali, porque se aquele cachorro estava fedendo, eu senti um mau cheiro. Imagine o pecado daqueles que morreram, já cheirava mal na narina de Deus, daqueles que estavam ali, que eram meus amigos ali, e que morreram naquele dia daquela operação ali. Aí Deus, porque eu questionei a Deus, perguntando a Deus o porquê, se Deus poupou a minha vida e me deu o livramento, porque eu pedi a ele, e os outros que tinham morrido, porque Deus não deu livramento a eles. Aí Deus me disse que, como aquele cachorro, eu sentia mau cheiro daquele cachorro, o pecado daqueles que estavam, os que foram mortos, cheiravam bem pior na narina de Deus. Aí Deus permitiu que descesse a sepultura. E glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui, né, relatando, para que possa alcançar a vida esse testemunho aqui, né? E através do Espírito Santo de Deus, ele venha libertar pessoas que estão na criminalidade, que estão, né, em outros tipos de pecado, né? E que possa edificar a vida dos irmãos que tá ouvindo esse testemunho. Glórias a Deus, aleluia. Ali eu cheguei em um local, tinha 3 mulheres conversando. Aí elas olharam para mim, porque os policiais estavam no campo, mas eu não tinha visto
Aí elas falaram assim, ó, em um ritmo de uma brincadeira que pessoas fazem, né? Aquele de se esconder quando um tá procurando aquelas pessoas, outro fala tá quente, tá frio, tá ficando quente, tá ficando mais quente, é porque tá se aproximando. Foi quando falou isso, eu entendi que tava vindo. Quando eu olhei para o lado assim, eu tô vendo vindo os policiais na minha direção e na direção delas. Aí eu entendi que elas estavam me alertando para aqueles policiais não me pegar. Eu voltei de novo para o tanque e fiquei lá. Quando eu saí de lá foi umas 7 horas da tarde. Foi aonde eu subi numa árvore e passei a noite toda lá. Aí, só que como eu já tinha feito aliança com Deus, glória a Deus, aleluias, eu já não temia tanto, porque eu sabia que Deus já tinha me dado aquele livramento ali. Deus não ia permitir que nada acontecesse comigo. E aí fiquei ali morando naquela localidade ali. E eu tava indo para a igreja, né? Cultuando a Deus, alegre, né? Porque Deus tinha poupado minha vida, glória a Deus, aleluia, me dado o livramento. E ali, meus irmãos, antes de ter acontecido isso, eu tinha uma mulher, que eu tava com ela, só que ela tinha terminado comigo. Ela foi morar em outra localidade, lá na Niparipe, que é no subúrbio também, ferroviário. Mas ela veio até mim, me pedindo para voltar. Eu falei para ela que voltava para ela se ela fosse para a presença de Deus, que ela também era uma desviada aí da presença de Deus. Ela disse para mim que iria para a presença de Deus se eu voltasse para ela. Aí eu voltei para ela, fui morar lá em Paripe. Só que antes disso, eu fui para um culto em outra igreja lá mesmo, na Lagoa da Paixão, não a qual a que eu frequentava, aquela igreja ali, era outra. Eu fui lá e tinha 3 irmãos e de fora. Falou para mim um deles, Deus usou ele para falar comigo, falou: ó varão, eles estão dizendo por aí que tá esperando só você sair da presença de Deus para lhe matar, que eram aqueles que eram rival da quadrilha a qual eu pertencia, né? Daquela facção ali qual eu pertencia. Eram os rivais, porque quando aconteceu isso, os meus amigos morreram ali e os outros os que sobreviveram foram embora. A Lagoa da Paixão é pegado com a Valera, bairro da Valera. Os traficantes da Valera desceu para lá, ficou lá na Lagoa da Paixão. Então eles queriam cefar minha vida. Eu perguntei a Deus por que eles não cefaram minha vida depois que Deus usou o vaso dele. Aí Deus falou: para eles tirar a vida de alguém, eles têm que chegar no gerente, né? Aí o gerente falou que não era para tirar minha vida se eu tivesse na presença de Deus, mas se eu saísse que poderia tirar minha vida, mas quando eu tivesse que não era para tocar em mim. Então eles falavam entre eles, porque por eles tiravam minha vida, eu mesmo na presença de Deus. Mas o gerente falou isso, Deus falou comigo, que o gerente dizia para não tirar minha vida, que eu estava na presença de Deus quando eu tivesse que não era para mexer comigo. E ali eu fiquei lá. Eles passavam por mim armado, por junto de mim, me via lá, mas eles não faziam nada. Glórias a Deus, aleluia. Porque eu estava guardado no esconderijo do Altíssimo e eles não tocaram em mim. Aí quando veio essa mulher que era minha ex-mulher, a gente voltamos. Aí eu fui morar com ela, saí de lá da Lagoa da Paixão. Aí tava congregando lá em Paripe. Aí ela falou que não iria mais para a igreja, porque ela estava voltando lá para a Lagoa da Paixão para usar droga com a irmã dela que morava lá.
E eu falei para ela não ir, mas ela voltou para lá. Nisso eu acabei saindo da presença de Deus, que eu fiquei indignado com a forma que ela voltou a usar droga, não queria mais ir para a igreja. Aí eu saí, eu esqueci da aliança que eu tinha feito com Deus e voltei. Só que a Bíblia diz que a quebra da aliança é a raiz da ingratidão. Eu fui ingrato. Eu não só fui ingrato, eu fui a raiz da ingratidão, né? Que a Bíblia diz que quem quebra a aliança é a raiz da ingratidão. A quebra de uma aliança é a raiz da ingratidão. Eu fui ingrato para com Deus, mas Deus, com a misericórdia dele, sempre me estendendo a mão, me guardando e falou, né? Deus nunca faz nada sem avisar primeiro. Eu estava trabalhando, vendendo cerveja com um rapaz. Nós saía para vender em vários interior da Bahia e na capital, em Salvador, também nós vendia quando tinha festas. Ali eu estava na casa de um desses rapazes que vendia cerveja junto comigo, nós trabalhava. Aí tava eu e ele na casa desse rapaz e outro chamado Kaique. Glória a Deus, aleluia, que eu creio que Deus alcança a vida do Kaique. Eu oro para que Deus alcance a vida dele e do outro que estava comigo também, que era um afastado da presença de Deus, para que volte para o caminho de Cristo. Glórias a Deus, aleluia, que esse mundo aí é só perdição. Aí o que acontece, meus amados irmãos e ouvintes, né, desse relato do meu testemunho aqui de vida, você vê que eu conto dessa forma porque foi assim que aconteceu. Eu não maquio, eu não faço voltas, nada disso. Alguns momentos eu paro para lembrar assim, porque já passa 5 anos, mas tá tudo na minha mente. Aí o que acontece? Deus usou uma serva dele, uma mulher de Deus, que chegou, uma senhora, veio e falou assim, ó: tá entre vocês três, um dos três que fez uma aliança com Deus. Como ela sabia? Ela não sabia que ela me via lá, mas ela não sabia que eu tinha feito uma aliança com Deus e quebrado. Ela falou comigo, ó, comigo não, entre nós três que estava na casa. Um de vocês fez uma aliança com Deus e quebrou a aliança. E Deus manda dizer que a quebra da aliança é a raiz da ingratidão. Que quando você precisou, Deus lhe atendeu e fez aquilo que você pediu, cumpriu. E você não cumpriu com sua palavra. Deus está mandando dizer que é para você voltar para a presença dele. E se você não voltar, ele vai tocar na sua carne. Aquilo ali eu sabia que era comigo. E o inimigo, automaticamente o inimigo colocou na minha mente, não para que voltar agora? Olha o quantos livramentos Deus já lhe deu, o inimigo colocou na minha mente. Pode curtir mais, curte. Depois você volta. Só que a palavra de Deus vem dizer que Deus vela para cumprir com sua palavra. E pela misericórdia dele para com minha vida, para que eu não ficasse lá naquele mundo lá e eu perdesse a minha vida e descesse a sepultura sem paz, sem salvação. E eu sendo um escolhido de Deus, Deus cumpriu com a palavra dele. Se eu não votei, Deus tocou na minha carne. E um rapaz me deu um tiro na coluna. Me deu um tiro, pegou na minha coluna vertebral, aonde paralisou as minhas pernas, onde eu estou 5 anos de cadeira de roda. Em uma situação onde eu estava dentro de uma casa, e um rapaz
que era o dono dessa casa, que eu conhecia ele, Vitor, ele deixou eu ficar lá na casa dele, eu dormi lá na casa dele nesse dia, que a gente tava bebendo e usando droga. Só que outro rapaz que vendia droga foi dormir lá. Nesse dia, Vitor foi e pegou a droga desse rapaz. Esse rapaz acordou de manhã procurando essa droga, olhou a droga dele, tava faltando, e falou que foi eu que tinha pegado, porque já tinha dormido lá na casa de Vitor e Vitor nunca tinha acontecido isso. E Vitor falou para mim, ó, se ele falou para mim depois, ó, não me entregue, não fale nada, vai ficar como se nem eu nem você, nem eu, você não disse que foi eu, nem eu vou dizer nada que foi você. Tudo bem, porque eu entendo assim, que eu entendia lá naquele submundo do crime lá, que a gente não poderia caguetar, né? Mesmo que ali o que ele fez no crime também não é aceito, o que ele fez é chamado de falcatrua, mas eu sabendo que poderia acontecer com ele, devido a ele ter pegado aquela droga ali, eu não falei. Mas aí o que aconteceu? Nisso já era Deus criando a situação para cumprir a palavra dele, que não cai por terra, né? A palavra dele. E ele vela para cumprir com sua palavra. Aí aquele rapaz disse que o dono da droga, o qual ele vendia, estava em outro bairro e ele tinha ligado e ia vir. Quando visse, ia conversar comigo. Aí ele chegou, passou 3 dias, ele chegou, ele me chamou e tava com um barrote, 4 quinas na mão e com um revólver calibre 38. Ele queria me levar para praia para me matar lá, me espancar junto com os outros e me matar. Eu não fui, corri. No que eu corri, ele me acertou, me deu um tiro. Mas o rapaz que era acostumado a matar, ele deu um tiro e correu. Eu perguntei para Deus como ele era uma pessoa que acostumada a tirar a vida, dá um tiro e corre. Deus me fez lembrar, Faraó, eu endureci o coração de Faraó, amoleci para soltar meu povo. Depois eu endureci o coração de Faraó para poder exterminá-lo. E Deus me disse que ali ele endureceu e depois ele amoleceu o coração e pôs medo no coração dele. Ele correu, porque senão ele vinha e defragava aquelas outras munições em mim, porque ele estava com uma arma, ele deu um tiro só. Então se tinha mais munição ali, ele poderia vir e dar mais tiro em mim, né? Como fazem, diz que confere, né? O confere, ele vinha e daria o confere em mim. Mas ele ali correu. Ali, esse Vitor e o irmão dele me levaram para o hospital de carro. Aí, quando eu tava lá no hospital, a irmã foi lá me visitar. 2 irmãs foi lá me visitar nesse hospital. Pegou meu nome na mão de Vitor e foram lá me visitar. Aí ela chegou lá e falou comigo. 2 missionárias, mulheres de Deus, ungida. Falou comigo. Varão, eu passei o dia todo tentando fazer as coisas dentro de casa e não consegui fazer porque Deus me incomodava para eu vir para aqui. Eu dizia que não vinha, mas ele disse, você vai lá. O Espírito Santo de Deus me incomodando para trazer para você um recado dele. E lhe dizer que você sabe o porquê que você está aí na cadeira de roda. Porque você fez uma aliança com ele e quebrou.
ele usou uma serva dele para lhe dizer que se você não votasse, ele ia tocar na sua carne. Você não votou, ele tocou na sua carne. Você sabe disso, né? Eu falei, eu sei. Pois. E ele manda dizer a você que aquele rapaz que lhe deu o tiro lá, e o pecado dele já cheira mal na narina de Deus, e Deus já abriu a sepultura e ele vai descer a sepultura. Deus já abriu a cova dele, ele vai descer a sepultura. E eu já tinha visto dizer que se o diabo abrir a cova, Deus fecha. Agora, se Deus abrir, ninguém fecha, desce a sepultura. E a irmã falou comigo, aquele jovem que lhe deu tiro, eu já preguei para ele, falei de Deus para ele, e ele continua a praticar crime, ele não para, e você seria o 8 ali a ele tirar a vida. Você seria o 8. E Deus também manda lhe dizer que quando você tiver na posição, se vindo a ele fazendo a vontade dele, que ele vai te levantar dessa cadeira de roda, que vai te levantar daí, melhor dizendo, que vai te levantar daí, que eu tava deitado no hospital, na maca, que vai te levantar daí. Glória a Deus, aleluia. Então aí tem uma promessa, glória a Deus, aleluia. Meus queridos amados irmãos, passei uma semana no hospital, internado, e mais uma semana na rua. Esse rapaz que me deu tiro, ele tomou 10 tiros de pistola que os policiais deu nele, e ele morreu. E o outro, que era o que estava com a droga, também foi baleado, mas dizem que foi para o hospital, não sei o que aconteceu. Mas com o outro, ele se cumpriu o que Deus falou através da boca daquela serva de Deus, que Deus já tinha abrido a sepultura e ele ia descer. Ele morreu. E depois que ele morreu, eu vim a pensar, se cumpriu a profecia que Deus falou, que ele ia descer a sepultura. E a profecia que Deus falou para mim, que quando eu estivesse na posição, se vir a ele, da forma que ele quer, se vir a ele vai me levantar. Então eu estou debaixo da promessa. Mas a palavra de Deus vem nos dizer que toda promessa está condicionada à obediência. Glória a Deus, aleluia. Então eu estou na presença de Deus, mas sabendo que mesmo eu estando na presença de Deus, buscando a Deus, a promessa de Deus vai se cumprir no tempo de Deus. Então, um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é